Agradecemos ao Dr. Paulo Martins, professor Paulo, a brilhante exposição, e convidamos agora o professor Hernani Mota para proferir a sua palestra sobre fechamento de mina. O professor Hernani Mota é professor do Departamento de Engenharia de Minas da UFOP, é doutor em Gestão Ambiental na Universidade do País de Gales, na Grã-Bretanha, atua na área de fechamento de mina e várias outras áreas, né, Hernani? Por favor, seja bem-vindo. Vai pôr. Como é que eu passo isso, hein? Bom dia a todos. A Maria José já me deu uma incumbência aqui de cortar ou adiantar. E eu vou tentar seguir essa incumbência, ou cumprir. E a Maria José já me ajudou na fala inicial dela com relação à complexidade de se definir desenvolvimento sustentável em nível local. E quando se fala em mineração e desenvolvimento sustentável é mais complicado ainda, já que se trata de reservas finitas. E nessa preocupação, perdão, eu tive que clicar 2 vezes, era para ser uma vez só. Tá ok. Obrigado. Eu consegui pensar em 3 certezas que a gente tem na vida. A primeira delas é a morte. A segunda são os impostos. E trazendo aqui para o quadrilátero ferrífero e trazendo para a questão da mineração, fechamento de mina. É claro que a gente sabe que a vida de uma mina pode ser prolongada, lavrando-se reservas de teores mais baixos, o alto valor das commodities pode viabilizar a expansão de uma vida de uma mina. Bem, uma série de outros fatores, né, definição de uma continuidade dessa reserva mineral, mas, inevitavelmente, a mina vai fechar um dia, já que se trata de uma reserva finita. Ontem, me parece que na palestra, foi mostrado que o nosso horizonte aqui, em termos de fechamento de mina, do ponto de vista de quadrilátero ferrífero, para a mineração de ferro, ele é distante. 70 anos, 100 anos, e, quiçá, mais anos ainda. Mas fica um desafio quando a gente fala em fechamento de mina, ou seja, o desafio aí para os stakeholders envolvidos. Garantir no fechamento mínimos impactos e custos à sociedade e maximizar os benefícios. Como fazer isso aí? Eu vou focar um pouco da questão de fechamento de mina e o envolvimento da comunidade. Bem, o ciclo de vida de uma mina, exploração, entra na fase de desenvolvimento, sendo considerado viável a abertura da mina, passa-se para a fase de operação de mina, e se trata de uma reserva finita, e como se trata de uma reserva finita, essa mina vai fechar, mas ela pode também ter um fechamento temporário, por razões econômicas, sociais, ambientais, eu vou citar mais à frente. Retorna à operação, fecha novamente, tem a fase de pós-fechamento, que é todo o programa de reabilitação, monitoramento, manutenção da área, e o uso futuro. Esse uso futuro pode ser uma nova mina ou uma nova fase de pesquisa, exploração, para uma abertura de uma nova mina, ou passa-se direto para uma fase de abertura de uma mina, ou um outro futuro qualquer, um parque ecológico, dentro dessa visão aí de geoparque,
área residencial. Daí essa interrogação, porque essas opções de uso futuro são inúmeras. Por que as minas fecham? Fecham por razões econômicas, já citado, queda no preço das commodities, altos custos de produção, razões geológicas, imprevisto decréscimo aí no teor ou na reserva do minério, questões técnicas ou geotécnicas, vamos colocar assim, questão regulamentar, um acidente ambiental e mudanças políticas, pressão social, fechamento de indústrias ou de mercados da cadeia produtiva, por exemplo, o exemplo do amianto é bastante significativo, e a própria exaustão das reservas de fato. Bem, como que a gente poderia tratar desenvolvimento ou fechamento de mina e desenvolvimento sustentável? Os indicadores de crescimento socioeconômico eles são fáceis de se medir, fáceis de comprovar, bastante entendido e são, de certo modo, bastante positivos quando da abertura de uma mina. Mas tem duas questões que ainda ficam. Quanto a mineração pode ser considerada um vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável e de gestão ambiental em nível local, e quanto a mineração contribui para a existência continuada e sustentável de uma comunidade local, particularmente após um eventual fechamento. A definição ou o conceito que se trabalha para fechamento de mina do ponto de vista de desenvolvimento sustentável envolve, com relação aí à comunidade, uma questão de um processo, né, de consulta e resolução de problemas, né, e é um tripartite, ou seja, envolve a empresa, comunidades e os governos, governo local, governo estadual, governo federal, as agências do governo, etc. Bem, os componentes-chave de um fechamento de mina. Envolvimento dos stakeholders, né, isso é importante desde a fase de abertura de um projeto, né, na fase de projeto ainda de uma mina, na fase de licenciamento ambiental e, como a Maria José bem colocou, a licença social. Pesquisa e tecnologia são dois itens fortes dessa questão de fechamento de mina, onde as empresas precisam e devem investir em pesquisas ou tecnologias para fechamento em longo prazo, que garanta sustentabilidade, estabilidade química, física, biológica, de todas as unidades da mina, cava, pilha de estéreo, barragens de rejeito, etc. Planejamento e gestão, ou seja, o planejamento do fechamento de mina, ele deve ter início na fase conceitual de um projeto, de abertura de uma mina, né, e deve ser trabalhado ao longo da produção da mina como um dos itens prioritários, ou seja, como que nós vamos operar, expandir essa mina, mas com uma visão de futuro, de como fechar essa mina. Provisão financeira, né, é claro que é difícil, considerando-se minas aí de mais de 30 anos de vida útil, se tem uma previsão financeira de quanto, na fase de projeto, na fase conceitual, no estudo de viabilidade econômica, de se estimar qual o custo de fechamento de uma mina. Mas isso é necessário, né? Isso deve-se partir de um plano conceitual na fase inicial, na fase de licenciamento, e deve ser atualizado periodicamente, a cada 5 anos, dependendo da vida útil dessa mina, e uma análise mais criteriosa quando se estiver próximo do fechamento, para que a empresa não seja pega de surpresa quando do fechamento, onde não tem recursos vindo da mineração, mas os custos com o fechamento são altos. E o outro item, minas abandonadas, é claro que não tem a ver com uma empresa, com uma mina diretamente, que está ali trabalhando, mas é o que trata
ou que mostra a imagem negativa, ou que reflete essa imagem negativa da mineração, são os vários exemplos, os vários casos de minas abandonadas que existem no mundo todo. Então, essa herança é um ponto negativo à mineração. Em alguns países existem certos fundos criados, onde as empresas em operação, hoje atuante, elas depositam nesse fundo, elas contribuem a esse fundo, isento de imposto, para que o governo possa reabilitar áreas abandonadas. O item custo é complicado. Ele é específico do local, é tão específico quanto a geologia é. Agora, mas mesmo assim é possível se ter algumas generalizações. Uma citação curta ali só do Banco Mundial, pequenas minas da Romênia em torno de $1 milhão. Fechamento. Grandes minas de lignito na Alemanha em torno de $100 milhões. Custo de fechamento menores quando a própria mina implementa, ou seja, a empresa implementando o próprio fechamento da mina, os custos são menores, dados os equipamentos que ela tem, melhor conhecimento da área, etc. Mas os custos tornam-se bem maiores quando é implementado pelo Estado, ou seja, naqueles casos onde ou a mina abandonou a área, ou se ela paga uma caução, uma garantia financeira para fechamento, a mina abandona a área e o governo executa aquela caução para se reabilitar a área degradada. Nesse caso, os custos são bem maiores. Como eu já tinha citado, estimativas baseadas em planos conceituais são críticas, as atualizações são necessárias, e a reabilitação progressiva pode salvar aí em torno de milhões dos custos de reabilitação no fechamento, ou seja, internalizar o custo de reabilitação. Tem dois caminhos óbvios para atingir o desenvolvimento sustentável no fechamento. Um é a regulamentação, e aí é a parte do governo, onde a sociedade também e as empresas contribuem na formulação de normas, de regulamentos, de leis, e as iniciativas voluntárias da indústria. Eu vou focar na parte regulamentação. O que nós temos aqui no Brasil hoje? Certo tempo atrás? A exigência da avaliação de impacto ambiental, que gera o EIA, o documento, e o plano de reabilitação de áreas degradadas, isto o PRADIA desde 89, ou seja, já em 89 já se exigia que as minas apresentassem um plano de reabilitação de áreas degradadas. Em 1989 foi uma corrida, Minas em Operação tiveram aí 6 meses para apresentar um PRAD, foi uma corrida do PRAD, na época não tinha, a mineração não estava contratando como hoje, muito pelo contrário, era um período de crise, então muito engenheiro de Minas, geólogo, virou especialista aí em PRAD, mas se a gente for na FEAM e analisar os PRADs dessa época, é tudo um processo de copia e cola. O computador já era bem utilizado naquela época. A NR20, a NR21 trata dessa questão também. A apresentação do plano de fechamento junto ao PAI é uma exigência da NR20, do DNPM, e ela está em vigor desde 2001. Então, todos os PAIs apresentados desde 2001 devem apresentar um plano conceitual de fechamento de mina. Esse plano deve demonstrar técnica e economicamente que vai ser viável o fechamento de mina. E, atualmente, a partir de julho de 2009, em nível estadual, os outros dois são federais, o Plano Ambiental de Fechamento de Mina, o PAFEM, elaborado aí pela FEAM, junto com entidades públicas, representantes de universidade, representantes de empresa, etc. Esse plano ambiental de fechamento de mina, ele
ele vai ser apresentado à medida da renovação das licenças de operação. Então, até o momento, pela informação que eu tive da FEAM, ainda não apareceu nenhum PAFEM, não foi protocolado nenhum PAFEM lá na FEAM, mas certamente várias minas, várias empresas já estão preparando esses planos ambientais aí de fechamento de mina. Uma tabela, desculpa, está difícil para ler aí, mas é só ilustrativa aqui. Isso aqui é um caso de, reportando aí a questão da regulamentação e da NR20, de 30 PAIs estudados que foram protocolados após a NR20, ou seja, após 2001. Eu não vou dar mais informações disso aqui, não. Bem, mas aqui mostra, nesse quadro tem situação em 2000 até eu não estou conseguindo ler aqui, 2008, o RUM, a causa temporária, né, causa de suspensão temporária de lavra, vida útil da mina, apresentou o plano de fechamento no PAI. Não. Então, desculpa, Maria José, só nessa coluna aí, né, apresentou o plano? Não. Isso foi após a portaria. Custo de fechamento, relação custo de fechamento e CAPEX. Aí eu vou apresentar melhor isso aí num gráfico. E custos com fechamento de mina foram contemplados na análise econômica do PAI? Bem, tem sim, tem não. Isso é mais ou menos a representação daquela tabela, ou seja, desses 30 PAIs analisados. Nós temos aí minas que estão com suspensão temporária, 13, 12 operação, 5 lavra a ser iniciada. E o percentual aplicado aí no fechamento de mina em relação ao CAPEX é uma doideira. Não dá para ter conclusão nenhuma com relação àquilo ali. Em alguns casos, a gente tem aí 90% do fechamento de mina comparado ao CAPEX. Se a gente for levar isso a cabo, não valeria a pena abrir a mina. Em alguns casos tem 1%, 7%, 10%, ou seja, é muito difícil de se tirar uma conclusão. É claro que a amostra também não é tão representativa assim, 30 amostras só. Mas o que mostra é que não foi elaborado um plano de fechamento conceitual. Se você não tem sequer um plano de fechamento conceitual, como que você pode fazer uma estimativa de custo de fechamento? Essa é a pergunta. Bem, se não foi, da onde se tirou esses valores? Alguns desses valores a gente conseguiu, isso foi um trabalho, uma dissertação de mestrado de um orientado meu, Alessandro Rezende, e em alguns casos, a estimativa, o recurso que foi colocado para se contratar uma consultoria para se elaborar um plano de fechamento quando do fechamento da mina. Então, isso que foi considerado custo de fechamento. Bem, a empresa, é claro, não vai levar isso aí a cabo, né, como de fato verdade, porque senão ela vai incorrer em falhas aí na provisão financeira para executar o fechamento quando for necessário. Né. Mas mostra que o PAI não está sendo cumprido. O DNPM aceita o PAI como aceitava antes. E as empresas também têm pouco feito com relação ao plano de fechamento. Se o DNPM não cumpre, eu também não faço. Mas se eu também não faço, eu também estou deixando de ter um sistema de gestão importante para mim. Então, isso é uma luz vermelha para a gente. Chama atenção. Para resumir, eu vou mostrar um caso aqui, e que bom que não é um caso considerado aqui no quadrilátero ferrífero, mas eu não estou falando de quadrilátero ferrífero só de minas de ferro, que tem aí uma expectativa de vida longa e oxalá mais longa ainda, mas tem minas de ouro e outras minas que também têm um intervalo de vida
curto. Esse exemplo, por acaso, é uma mina que teve um intervalo de vida bastante curto, 4 anos e pouco, mas ilustra bem como foi tratada essa questão de fechamento de mina. É uma mina nos Estados Unidos, em Wisconsin, uma mina de cobre e ouro. Esse desenho é meu, é aí que está o corpo de minério, o corpo mineral. Ele atravessa o rio, e para qualquer um de nós aqui, se perguntar como que eu faço para tirar aquele corpo vermelho ali, além da supressão da vegetação, que é comum, isso precisa, não tem como, né? Nós iríamos, qualquer um iria responder, aí, pega uma reta escavadeira, faz uma trincheira ali, muda esse rio de lugar, lavra-se o corpo, depois volta com o rio para o leito original, se assim o órgão ambiental exigir. Se não exigir, deixa do mesmo lugar. É a maneira mais rápida, curta, barata de se explotar esse bem mineral. E, tecnicamente, isso é viável. Não tem problema nenhum em se fazer isso. O risco de se contaminar águas subterrâneas, águas superficiais, principalmente a água daquele rio, do rio Flambô, é alto. Eu tenho uma definição de barragem que eu costumo dar passar para os meus alunos em aula, não é pejorativa, mas sim para se ter uma atitude conservadora, quando de um projeto e construção de uma barragem de rejeito. Barragem de rejeito é uma definição mineira. Barragem de rejeito é um trem que pode romper um dia. Então, o processo construtivo ele deve ser de forma tal, pensado, planejado, ou tendo em mente que isso pode romper. Bem, esse projeto foi impossível obter as licenças ambientais, licença social para se abrir essa mina. Ele teve que ser todo reformulado. Eles conseguiram um acordo em 88, 20 anos após, considerando aí 68 o corpo tinha sido descoberto. Teve que incluir todas as considerações levantadas pela comunidade, considerações ambientais, econômicas e sociais para se abrir a mina. Foram feitas aí concessões aos projetos iniciais. A empresa obteve a licença de operação em 91, embarque do minério em 93 e a área foi reabilitada em 96. As ambientais envolveram cava menor, sem desvio do rio, então aquela parte que estava sob o rio e do outro lado do rio teve que ser, não foi considerada, ou seja, não foi lavrada. Sem usina de concentração, então o minério não poderia ser tratado ali. O minério foi enviado para o Canadá, são 100 e poucos quilômetros de distância, onde a Rio Tinto tinha uma outra empresa, e o minério foi tratado nesse outro local. É claro que deve ter um acordo aí, mais do que local, um acordo internacional. O preenchimento da cava ao final da vida útil, a mina 4 anos de vida útil, nenhuma violação da qualidade da água durante as operações, retorno do estéreo à cava, o sistema de tratamento aí para drenagem ácida, a água da mina, em torno de... Tem um negócio aqui. A água da mina, 15 mil ppb de cobre, partes por bilhão. Essa água foi tratada e a água que retornou ao rio aí teve uma remoção de 99,9% de cobre, a água com 12 ppb de cobre. Bem, eu vou pular isso aqui. Considerações econômicas. O foco nosso aqui é a questão socioeconômica. Bolsas estudantis, bolsas para universidades, contratação de 75% da mão de obra local, centro de visitação para a comunidade, local transformado em parque com trilhas após reabilitação, já era o projeto de uso futuro da área, desenvolvimento de um novo parque industrial, suporte financeiro, transferência da pera ferroviária e etc. Bem, quais foram os princípios que foram adotados pela Rio Tinto, no caso da mina Flambô, e faz parte de todo o processo aí da Rio Tinto em termos de fechamento de mina?
Deixar a menor pegada possível. Preencher a cava para restabelecer os contornos originais. Tratar a água, desenvolver oportunidades econômicas e sociais, aumentar a transparência das operações. Essa foi a cava já no final da vida dela. 300 e poucos metros de comprimento, por 90 e poucos metros de profundidade a cava. Tem um talude ali de mais ou menos 40 metros próximo ao rio, então não tá tão próximo assim. 2 pilhas de estéreo. Por que 2 pilhas de estéreo? Certamente, é chute meu, eu não tenho essa informação, mas certamente essa aqui é de material oxidado, material de superfície, material que já foi intemperizado, então a possibilidade de gerar drenagem ácida é mínima. E o material, ou estéreo, sulfetado, disposto separadamente. Alternativa de reabilitação, reconformar a cava. Então, todo esse estéreo retornou à cava. Então, primeiro foi lançado o estéreo sulfetado, ou que gerava drenagem ácida, com possibilidades de gerar drenagem ácida. Isolado com uma camada em torno de 60 centímetros de argila e só após colocado o estéreo oxidado. Aqui o centro de visitação, o sistema de tratamento de água, antes de retornar para o rio. Oportunidades econômicas, era um corpo rico, né, pequeno, mas rico. 181 mil toneladas de cobre, 334 mil onças de ouro, 16 mil dólares para o Estado, 10 milhões de dólares para projetos locais, 500 novos empregos, 6,5 milhões de dólares para o governo local, 32 acres de desenvolvimento comercial, a área em 2002, recuperada. Opa! Pulou alguma coisa aqui. Bem, eu tinha uma outra transparência dos dados econômicos que se mostrava. Eu queria mostrar o custo de fechamento, mas eu acho que sumiu aqui. Então eu vou falar só. O fechamento dessa área, mina de 4 anos de vida útil, é fácil de se estimar o custo de fechamento. Então, a primeira estimativa, baseada num plano conceitual de fechamento, 8 milhões de dólares. No primeiro ano foi atualizado para 14 milhões de dólares. E a mina encerrou o custo final de fechamento, 20 milhões de dólares. Então, a margem de erro aí considerável, em torno de 3 anos, de 8 para 20. Então, se a gente pensar num projeto aí de longo prazo, a margem de erro é grande mesmo. Mas tem que ser feito. Bem, quais são as bases aí para o sucesso de um fechamento de mina? Consulta transparente e completa entre os stakeholders durante o processo de planejamento e implantação do fechamento. Planejamento e implantação do fechamento, partes integradas aí do plano de mina, consideradas variáveis críticas nas tomadas de decisão. Ou seja, já pensar uma pilha de estéreo, onde eu vou locar a pilha de estéreo, não só com a menor distância possível. Ou seja, a pilha de estéreo mais próxima da cava para reduzir a distância de transporte. Por que não eu colocar a cava ou a pilha de estéreo num local mais distante, mas que já vai me permitir reabilitar essa área? É uma outra variável. Ou por que não redesenhar a cava de forma tal que já vai gerar um espaço para me dispor estéreo dentro da própria cava? Minimização da dependência local durante a vida da mina, auxiliando a criação de alternativas econômicas antes do fechamento de mina, ou seja, as empresas de mineração, elas trazem um investimento econômico grande para a região onde elas são instaladas. E por que ela não usar essa pujança econômica que elas têm para auxiliar o governo local em abertura de novas indústrias, outras que não dependam da mineração?
custos ambientais e sociais devem ser internalizados durante a vida operacional da mina, reduzir o custo aí, o passivo no fechamento. E o foco em fechamento de mina do ponto de vista sustentável, segurança e saúde são prioridade número 1. Gestão do impacto ambiental que vai além da própria reabilitação da área. Reabilitação para sistemas autossustentáveis. Comunidades sustentáveis após a vida operacional da mina, ou seja, o engajamento e envolvimento da comunidade desde a fase de projeto. Sustentabilidade social e infraestrutura física para desenvolvimento da comunidade ou manutenção desta. Capacitar a comunidade para evitar colapsos, rupturas, etc. Isso é inevitável, isso ocorre mesmo, mas existem vários casos de fechamento de mina, mesmo na Grã-Bretanha, onde, quando a Margaret Thatcher resolveu fechar as minas de carvão lá, criou vários problemas sociais que até hoje são tratados pelo governo. Educação e treinamento para novas habilidades e mobilidades, ou seja, incentivar isso aí para que o pessoal possa encontrar uma nova atividade quando do fechamento de mina. E os resultados, para encerrar aí, das falhas em envolver a comunidade. Atividade mineral como uso futuro da área pode ser ameaçada, ou seja, naquela primeira figura do ciclo de vida de uma mina, o uso futuro poderia ser uma nova mina, isso ocorre, é comum. Mas se um projeto de fechamento não foi implementado, não foi efetuado, se a mina foi abandonada, uma reabertura daquela área, ou um novo projeto, um projeto futuro de mina, pode ser ameaçado. A comunidade certamente não vai ajudar nisso, ou vai ser contra. E por que a Rio Tinto fez um investimento numa mina tão pequena? Eu fiquei devendo o quadro aí das receitas. Ela teve uma receita líquida considerável na abertura daquela mina, mesmo para um período curto de vida. Por que ela investiu tanto naquela mina, reabilitou aquela mina, atendeu todas as exigências ambientais que foram feitas? Ela usou aquilo ali como um cartão de visita para ela. Olha, eu sou responsável. Ela queria abrir outras minas, lá em Wisconsin, é um estado que tem uma restrição grande a minas metálicas, minas de sulfetos metálicos, mas com um cartão de visita daquele, olha, eu sou responsável, eu abri e fechei uma mina usando a melhor prática ambiental, a melhor prática social possível, deixa eu abrir uma nova mina ali, porque eu sou responsável. Então, foi um cartão de visita para ela. Escalada de problemas sociais, crimes, alcoolismos, prostituição. Isso é claro, isso não ocorre só quando do fechamento de uma mina, mas em abertura de uma mina, operação de uma mina, isso é problema também. Nós temos um exemplo clássico aqui em Ouro Preto, no distrito de Antônio Pereira, é o distrito mais castigado que eu já conheci, um dos distritos que gera mais receita ao município, mas é o município menos assistido. Todos esses problemas, crime, alcoolismo, prostituição, droga, isso reina lá em Antônio Pereira, infelizmente. E graças aí às expansões das mineradoras. Ruptura social, eu já havia falado, reabilitação inapropriada pode causar impactos aí de longo prazo, e os responsáveis por isso, pela solução desses problemas, é o governo, quem paga é a comunidade, impactos negativos aí na imagem da companhia. Acho que eu fui em tempo, né? Muito obrigado.